Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês poderem receber diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje quero falar com vocês um pouco sobre Davi. Se nós fôssemos estudar a história de Davi, a vida de Davi, ficaríamos horas ou dias, mas vou apenas falar na confiança dele. O grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas ele não foi sempre rei. Ele antes era um pastor de ovelhas. E qual a função de um pastor? A função do pastor é simplesmente guiar suas ovelhas nos caminhos para elas não se perderem. Por quê? Porque pode vir um lobo, pode vir um urso, um leão, para as atacar e as matar. Quando elas andam juntas, estão sempre na presença do seu pastor, que as guia e afugenta os lobos, os leões, os ursos, caso eles venham. Davi fazia muito bem esta função, e ele era um jovem de pequena estatura, mas de uma fé enorme, gigantesca, e uma confiança inabalável em Deus. Chegou a ser atacado por um urso e um leão, e lutou com eles e os matou. Quem, em sã consciência, lutaria com um leão e um urso? Eu sairia correndo. E o que vocês fariam? Samuel, profeta de Deus, teve a missão de ungir o novo rei para Israel, já que Saul, que era o rei, não estava andando nos caminhos retos de Deus. Ele estava se desviando. Quando Samuel foi até Jessé, pai de Davi, pediu para que ele trouxesse seus filhos, para que ele pudesse ver quem seria o ungido de Deus. Jessé, logo de cara, trouxe seu filho mais forte. Natural, né? O filho mais forte é esse aqui. E Samuel logo achou que fosse ele também. O próprio profeta achou. Mas vejam o que Deus disse. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, na Bíblia Almeida Corrigida. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus não olha para tamanho, raça, classe social, Ele não olha para nada disso. Ele olha para o interior das pessoas. Ele olha para o coração. Samuel se enganou logo de cara. E Jessé foi trazendo todos os seus filhos, mas nenhum deles era o escolhido de Deus. Samuel não havia achado quem Deus estava procurando. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, na Bíblia Almeida Corrigida. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e mande-a chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. O próprio pai de Davi meio que desdenhou do seu filho. Tenho mais um, o menor deles. Tipo, é o mais novo, é o mais caçula. Ele está lá apacentando as ovelhas, é pastor. O próprio pai não achava que Davi seria o escolhido, mas fez o que o profeta Samuel pediu, trouxe o seu filho. Samuel, quando viu Davi, foi avisado por Deus: é este a quem você tem que ungir. Davi, o menor de todos, mas com um coração valente e uma confiança em Deus enorme, inabalável, que os homens não viam, mas Deus enxergava. Aqui nós já temos uma lição. Você não tem que fazer as coisas para agradar ou para aparecer para os homens. Você tem que fazer as coisas para agradar a Deus. É Ele que sonda os nossos corações. Davi fazia as coisas sem aparecer para ninguém. Apacentava as ovelhas lá no pasto, mas ele fazia como se estivesse fazendo para Deus. E Deus estava vendo tudo. Glórias a Deus por isso. O povo de Israel estava sendo rodeado pelos filisteus. Os filisteus eram homens de guerra, e entre eles existiu Golias, gigante que todos já devem ter ouvido falar.
Este homem ficou afrontando o exército de Israel durante dias para que alguém fosse lutar com ele. Mas pela sua estatura, ninguém queria lutar. Todos estavam amedrontados. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 10 e 11, na Bíblia Almeida Corrigida. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo a Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Imagina, um gigante afrontando um exército e ninguém queria lutar. Davi, formoso, de pequena estatura, tinha ido ao acampamento onde os irmãos estavam se preparando para a guerra para levar comida para eles. Davi, vendo Golias afrontar o exército, se prontificou a lutar. Vamos analisar toda essa situação. Golias, gigante, um guerreiro treinado, desafiando todo um exército e ninguém queria lutar com ele pelo seu tamanho. Davi, pequeno e pastor de ovelhas, sem treinamento nenhum de guerra, decide lutar. Esse homem realmente era diferenciado. A confiança dele não estava em seu treinamento, até porque ele não tinha treinamento. Não estava na sua estatura, até porque ele era baixo. Sua confiança estava em quem? Em Deus. Quem confia em Deus como Davi confiava, pode dizer que é como um monte de Sião que não se abala. Assim como Deus não olhou para a estatura de Davi para o ungir como rei, Davi não estava olhando para a estatura do gigante. Ele estava olhando para o tamanho do Deus que ele servia, para o tamanho do seu Deus. Que confiança deste homem! Davi chegou a dizer ao rei, 1 Samuel capítulo 17, versículo 37 na Bíblia Almeida Corrigida. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão de leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Saul, assim como todos do exército, devem ter desdenhado de Davi. Homens de guerra se recusando a lutar com um gigante. Um pastor de ovelhas se apresentando para lutar. Saul meio que deve ter enxotado ele dizendo: Vai embora daqui. Vai cuidar das suas ovelhas, garoto. Só faltou dizer: Vai embora, seu moleque. Eu aqui cheio de problemas para resolver e você diz que quer lutar com um gigante sem preparo e deste tamanho. As pessoas são assim. Elas sempre vão olhar a aparência. Mas Deus não nos enxerga por aparência. Davi insistiu e Saul deixou ele lutar. Colocou sua armadura, deu a sua espada para ele, mas Davi não conseguia nem se mover de tanto peso que era a armadura. Então Davi recusou e foi com sua roupa, um estilingue e 5 pedras. Imagina, lutar com um gigante com um estilingue e pedras. Só um homem com muita confiança, com muita fé em Deus, que poderia fazer isso e confiar que poderia vencer essa batalha. Nós já sabemos o resultado disso. Davi derrubou Golias com apenas uma estilingada, com apenas uma pedra. O que podemos aprender desse resumo que fiz para vocês? Primeiro, que Deus não olha para o tamanho de ninguém. Deus olha para o coração e para o interior. Segundo, que temos que fazer as coisas como se estivéssemos fazendo para Deus e não para os homens. Porque os homens não enxergam as coisas como Deus enxerga. E por último, quando o problema for muito grande, do tamanho de um gigante, nós temos que olhar para Deus. Não olhe para o tamanho do seu problema. A confiança de Davi em Deus superava qualquer leão, urso ou gigante. Se tivermos esta confiança dentro de nós, nada nos abalará. Coloque isso no seu coração. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que devemos confiar no Senhor como Davi, uma confiança inabalável, e que não devemos fazer as coisas para agradar aos homens, porque o Senhor
olha para o coração e sabe exatamente a intenção de cada um. Pai, pedimos ao Senhor que nos ajude a aumentar a nossa confiança em Ti, a nossa fé, Senhor. Não queremos olhar para o tamanho dos gigantes que temos que enfrentar, o tamanho das lutas que vêm para nos derrubar. Queremos olhar para o tamanho do nosso Deus e confiar em Ti. Confiar com a confiança que Davi tinha, enfrentar leões, ursos e gigantes sem temer a nada. Os que confiam em Ti não se abalam. Os que confiam em Ti sabem exatamente o tamanho do Deus a quem servem. Pai, que esta confiança esteja sempre presente em nossas vidas. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.